Bom dia! Quase que não abriu aqui essa live hoje. Desembaraxando 165. Obrigado pela sua presença. Eu quero falar um pouco hoje sobre sequestrando a autonomia dos filhos. Um pai e mãe com a cabeça no lugar, normalzinho, vamos colocar assim, que não atrapalha, vai conduzir os seus filhos à autonomia, que não tem a ver, não vai fechar o filtro. Baracho, autonomia é deixar eles fazerem o que eles que querem, é isso? Autonomia é deixar eles fazerem o que querem? Não é isso. Mas autonomia é eles terem segurança quando não estiverem com você e levarem o que aprenderam de vocês, pai e mãe, aqui, levando, tá? Então é isso quando eu falo autonomia. Não é ser rebelde, não é ser metido, nada disso. Agora eu faço o que eu quero. Mas é ter filhos que tenham segurança interna. Tá entendendo? É isso aí, tá? Então tem pais que ficam, em nome da dificuldade com a autonomia dos filhos, ficam grudando nos filhos. Não entenda errado. Não fecha o filtro. Aí eles querem ser amiguinho dos filhos. Não tem essa de ser amiguinho do filho ou da filha. Tem de você ser pai do seu filho ou mãe do seu filho. Pai e mãe. Se você inventar de ter amizade, barato, mas a gente conversa. A gente não tem amizade. Amizade é uma coisa, ser pai e mãe é outra. Não entenda errado. Mas aí você vai querer ficar acompanhando o seu filho. Aí vamos lá, né? O pai e o filho vão fazer academia junto. A mãe e o filho, a mãe e a filha. Baracho, não pode? Claro que pode. Eu já fiz isso já com meu filho, já fizemos Muay Thai junto durante 8 anos. A questão não é que você não deva fazer isso. Baracho, a gente vai junto, economiza, vai fazer academia junto, tá tudo certo. Vai fazer inglês junto, vai em outro lugar junto, não sei, vai fazer aula de culinária junto, tudo certo. Se entre você e o seu filho, a sua filha, tá certo isso, tá alinhado isso, tá tudo certo. Mas nesses lugares, nessas situações, alguns pais usam disso como uma maneira de um controle exagerado e atrapalham o filho nessa hora em relação à autonomia. E eu marquei algumas coisas aqui, você aguenta aí, né? Por exemplo, na academia. Aí tá lá o filho fazendo academia, o pai, a mãe, a filha tá lá fazendo, cada um no seu aparelho, cada um no seu lugar. Aí o pai ou a mãe e o pai começa a querer chamar a atenção do filho. Fica chamando a atenção do filho publicamente. E não é que o filho tá fazendo bagunça, tá gritando, não é nisso não. Porque quando acontece isso, aí não chama atenção. E fica bravo quando alguém chama. Fica quieto, faz que não é com ele, com ela. E o filho quebrando tudo. Dando uma de irresponsável lá. Não é nisso. Mas aí o filho tá lá de boa, a filha fazendo exercício. Aí o pai e a mãe quer na hora falar alguma coisa. Em alguns casos quer falar alguma coisa até para mostrar para os que estão ao redor ali, os outros que estão fazendo exercício, para mostrar que é um pai e mãe consciente, que é um pai ou mãe presente. Aí na academia, na aula de inglês, na igreja, na culinária, aonde está junto com o filho, com a filha e outras pessoas junto, aí quer mostrar. Em casa não faz isso, em casa passa pano, em casa deixa o negócio torar, mas ali fala, né? É curioso isso. Então, são maneiras de sequestrar a autonomia desse filho. Aí o filho fica todo inseguro, fica todo encucado com aquilo, já não consegue ser ele mesmo ali na hora, porque vai se perceber vigiado, vai se perceber castrado, vai se perceber invadido. Então, esses pais acabam colocando esse filho numa extensão assim bem narcísica. Então, não tô aqui falando que você não possa fazer academia com seu filho, fazer inglês com seu filho, você acompanha sua filha, você tá com ela e ele em algum lugar, tá tudo certo.
Mas você nessas horas ficar usando de ficar chamando atenção, de ficar pontuando alguma coisa que vai gerar um constrangimento no seu filho, aí você não sabe ouvir quando o filho reclama, mas eu sou sua mãe, eu sou seu pai, cala a boca e me obedece, e o filho está num baita constrangimento, aí ele já não quer participar com você das coisas, depois você não entende, porque ele está caminhando contra as pessoas, porque não aguenta. Onde está com você, você fica de narrativas para ele ficar sem graça e você pagar de bom pai, de boa mãe, que tem presença, vai te catar se você faz isso, tá? Então é complicado isso. Então, na tentativa de produzir essa imagem legal assim, que é de bom pai e boa mãe perante as pessoas, né? Aí começa a ficar nessa supervisão com o filho em público, e o filho fica morrendo de vergonha, vira uma invasão, sufoca. E os filhos que estão em casa fazendo tarefas online, ou estão com os amigos em casa, aí os pais querem ficar participando, querem ficar ali no meio, eles querem ficar entre eles, falando as coisas de molecada, de jovem, eles querem ter a conversa deles, né? Aí você vai lá, quer ficar entrando, e meu filho que conta isso, né? Às vezes a pessoa vai num lugar assim e fala, nossa, o outro lá faz o outro pagar mico. Aí vem aquela mãe, aquele pai, não gostando que tá as pessoas ali, e fica demonstrando. O filho fica com maior vergonha também. E o filho nunca mais chama ninguém para ir em casa, porque o pai e a mãe ficam naquela narrativa xarope na hora, intromissora. É uma coisa complicada. E sufoca a intimidade da criança, do filho, do adolescente. E aí o filho fala assim, não dá, né? Onde eu ando com meu pai e minha mãe, eu passo vergonha, né? Aí você, pai e mãe, fecha o filtro e acha ruim o que eu tô falando aqui, né? Acha ruim, né? Ai, mas é meu filho, ó, você que é pai e mãe segurão aí de quem você que não usa o teu filho como uma extensão de você mesmo para completar suas faltas, aí você vai ficar pirado mesmo com esse negócio que eu tô falando aqui, vai ficar pirado mesmo, né? Mas enfim, essas coisas vão fazer o filho ficar muito incomodado ou até muito inseguro. Se ele é mais neurótico e vai buscar a tua aprovação, ele ficará mais inseguro quando você fala essas coisas perante as pessoas que estão ali, né? Então é muito complicado. Então você, pai e mãe, tem que entender que o filho, ele é alguém sem você. Ele vai ter as escolhas dele, a vida dele, os amigos dele. Aí você quer ficar muito perto, colado, e ainda o constrange, é muito complicado, né? Então, é assim, o cuidado ao filho é importante, o cuidado com a filha é muito importante, mas o cuidado não pode ser palco. E tem pais que fazem do cuidado palco, ainda mais quando está perto dos outros, para mostrar de bonzinho. Cuidado não é palco e o filho não é troféu, que aí vem os pais que querem usar o filho como troféu e falam publicamente que o filho é isso, que o filho é aquilo, o filho escuta aquela conversa, o filho fica assim, mas eu não sou essa pessoa, ou alguns se apropriam disso para agradar pai e mãe e fica mais louco ainda. Então é complicado, tá? Tudo isso são maneiras de sequestrar a autonomia dos filhos. Você fica chamando a atenção do seu filho lá na academia, na aula de inglês, na igreja, onde você quer ficar seguindo ele, você realmente faz ele ficar de pateta perante as pessoas lá, ficar de besta, né? Você está envergonhando o seu filho, tá? Você não está entendendo que você está pagando mico com isso, papai e mamãe? Você está pagando mico. Quer falar com seu filho alguma coisa? Fala depois com ele, fala de modo privado, depois conversa com ele. Se for uma coisa que vai valer a pena, tá? Que é só para você ficar enchendo o saco, não dá, né? E aí quando você faz isso publicamente, você está mostrando também indiretamente ou até diretamente, que alguns percebem isso, que você não tem manejo nenhum também. Não tem controle nenhum. Controle que eu falo assim, saudável, tá? Então isso é uma maneira de sequestrar a autonomia dos filhos, né? Aí fica em público fazendo o que com o filho? Essa supervisão, essa coisa toda, é um cuidado que acaba invadindo, é um cuidado que acaba sufocando, é um cuidado que, ironicamente, não gera segurança no seu filho. Pelo contrário, dependendo do filho que ouve essa conversa, ele fica mais inseguro, mais com medo,
ou alguns ficam mais rebeldes com você, cada um tem o seu jeito. Então, quer caminhar com seu filho? Caminha, mas entenda que ele é outro. E nem sempre ele vai querer caminhar com você, tá tudo certo. E pare de ficar com essa conversa de chamar a atenção dele perante as pessoas, chamar no que não importa, né? Deixa ele lá, deixa ele caminhar. Ele aprende tropeçando, ele aprende errando, ele aprende desse modo mesmo. Ele é outra pessoa. E pode lhe doer o que eu vou falar aqui agora, filho não é amigo. É uma relação diferente, tá? Amigo a gente escolhe, amigo a gente elege na vida. Pai e mãe é pai e mãe. É que nem parente, você não escolhe também. Você pode gostar ou não gostar, mas é seu parente, tem o seu sangue, é o seu pai e sua mãe, você pode curtir ou não curtir. O modo de relacionar-se com o pai e com a mãe, quando é mais saudável assim, é de boa. Então não tem que ficar forçando cacete essas coisas, não tem que estar forçando essas coisas. Agora, se você quer caminhar com seu filho na academia, no inglês, na igreja, qualquer lugar, vai caminhar com ele. Se ele quiser caminhar com você, se ele não quer, deixe respirar. Agora você vai atrás do teu filho e fica chamando a atenção dele em público, você está sequestrando a autonomia dele. Você está sendo bem trouxa, pai. A senhora mãe está sendo bem trouxona também. Para com isso. Você está atrapalhando e espantando cada vez mais o seu filho. Não sequestre a autonomia do seu filho. Deixa ele ter autonomia, né? Então ele quer fazer as coisas, ele faz. Aí é complicado, né? É complicado demais dar conta. A gente era criança, aí ia nas festas de aniversário, os pais iam junto, nem precisava ir, aí ficava lá atrás de você na festa. Deixa eu aqui, não tem pai e mãe nenhum aqui, né? Não é assim? Faz uma lembrança do seu passado aí. Então é complicado essas coisas, né? Sequestrando a autonomia dos filhos. Ou melhor dizendo, os filhos pagando mico por causa desses pais aí, muito complicado. É isso aí. Beijo. Até o próximo Desembarachando. Eu vou almoçar. Tchau.